Muito bem, irmãos, esse capítulo 20, ele introduz um assunto para nós, né, que são as nossas guerras, né, as nossas ações diante da guerra. Não parece uma coisa assim, né? A gente está falando aqui do capítulo 20 e o povo de Israel lá está numa guerra muito grande, né? Estava lendo o jornal hoje e eles têm 7 frentes de batalha, assim, contra eles, enfrentando eles lá. Pensei, 7, né? É o número da perfeição. Então, eles estão enfrentando uma perfeita guerra. Mas, irmãos, seja no tempo de hoje, seja no tempo lá do Velho Testamento, no capítulo 20, a lei é a mesma, né? Você vai perceber que se Israel, eles estiverem ali, o presidente está falando muito, né? Sempre que ele vai terminar, ele fala assim, né? Deus vai nos ajudar. Deus, ele vai estar conosco. É interessante os discursos dele. E é o que está acontecendo. Inevitavelmente, muitas pessoas inocentes, elas vão morrer. Mas vamos voltar, meus irmãos, aí, lá atrás, lá no tempo de Moisés. Vamos lá. No capítulo 20, no versículo 1, está dito assim: quando saíres à guerra, né, a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Então, de que guerra que está sendo falada aqui, né? Veja que é bem claro o texto, olha, contra os teus inimigos. É uma guerra contra os inimigos, meus irmãos. O povo de Deus, seja o Israel, ou seja a igreja, ou seja o crente é o povo de Deus como unidade. A igreja, meus irmãos, é o povo de Deus, é num coletivo, e Israel é o povo de Deus como nação. Então, nós vamos ter lutas e batalhas, não tem jeito de evitar isso aí. Existe uma guerra, né? Então, se você olhar para a palavra de Deus, olha bem para o capítulo 20. Quando você estiver lá em guerra contra os teus inimigos, tá certo? Isso foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. E quando você lê a palavra de Deus, você descobre quantas guerras houve desde então, e sempre haverá. Quando a gente olha o começo de Israel, mal colocou o pé no deserto, e os amalequitas vieram para fazer o quê? Vieram para fazer guerra. Mas também você vai lá no fim, né, no livro de Apocalipse, e o que você tem? Você tem novamente uma guerra contra o povo de Deus. A mesma coisa é com o crente ou com a igreja. Se você olhar que quando você entrega a sua vida para Jesus, agora minha vida vai ser maravilhosa. Não, não vai ser toda essa calmaria, não. Vai ter guerra, vai ter batalha, existe uma guerra. A carne, ela milita contra o espírito. Nós temos uma batalha contra o mundo. Nós temos uma batalha contra o diabo, contra Satanás. Então, irmãos, o que é para Israel, sempre o será aqui para a igreja dele, para o povo dele, para o cristão. De formas diferentes, é claro, né? Olha aqui, para uma nação, eles precisam pegar em espadas. Para o cristão, é um joelho no chão, é a oração. Então, existe diferenças de como nós vamos lutar nessa batalha. O inimigo de Israel pode ser um Irã, pode ser um Hezbolá, pode ser um Hamas, foi um Amaleque, foi uma Babilônia. Olha, se a gente olhar, né, você vai vendo que os mesmos inimigos de Israel de 3.400, 700 anos atrás, eles são os mesmos inimigos hoje. Não muda nada. Se você pensar, meus irmãos, nos amalequitas, se você pensar nos iranianos, que são os persas, se você pensar, meus irmãos, nos babilônicos, que são os iraquianos, olha lá o Líbano, né, que aqueles libaneses do sul, querendo ou não, são libaneses do Hezbolá, mas são libaneses. Não, o Líbano não está em guerra, mas 1/3 do Líbano está jogando diariamente 100, 200, 300 bombas em Israel. Não é uma coisa normal. Queridos irmãos, lá atrás houve essa guerra, e a guerra está continuando e sempre vai existir. A mesma coisa com o crente.
O inimigo, assim que a igreja foi formada, olha, já se levantou um Herodes, já se levantou, meus irmãos, os saduceus, os fariseus, já se levantou, assim, problemas dentro da igreja. Você lê a carta de Coríntios, você lê outras cartas de Tessalonicenses, etc. Você vai vendo a luta que a igreja tem, e o crente individualmente não está fora disso. Por isso aqui, né, a gente nota contra os seus inimigos, ou como tem tradução que traz só no singular, né, contra o inimigo. Então é uma guerra, aqui nesse texto, é uma guerra real para Israel, tá certo? E também o cristão com seus três inimigos conhecidos. Nesse caso, o diabo, a carne e o mundo. A gente vai tentar rapidamente, meus irmãos, falar desses dois assuntos então, né? Então, como é que Israel deveria se comportar diante dos seus inimigos? Olha o versículo 1. A palavra de Deus está resumida tudo aqui no versículo 1. Olha, você não tenha medo, né? Por que não deve ter medo? Aí Deus vai dar os motivos por que não deveria ter medo. Mas repare que Israel, logo que ele começa a luta, ele tem medo. Israel tem medo. Olha como Deus é sábio sempre em nos orientar. Quando você sair numa batalha contra o seu inimigo, lutar contra o seu inimigo, olha o que Deus coloca logo após. Ele fala o seguinte, no versículo 1. Você faz o seguinte, né? Você vê os cavalos, você vê o carro, você vê o povo maior em número do que tu. Veja só, no livro de Números, quando nós estudamos rapidamente, no capítulo 13, olhe bem, né? O que a gente vê? Moisés, ele olha e fala assim, vocês vão lá, vocês vão espiar, veja como é a terra, tá bom? E eles foram para ver a terra e voltaram. A terra é boa, mas só que tem um problema. Os nossos inimigos são gigantes, as cidades são fortificadas. Veja, a Bíblia diz que todos temeram menos dois. Né? Então, Deus, quando Ele fala uma coisa, é porque Ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Meus irmãos, mal a luta começou, não tinha começado a luta ainda. Veja bem. Agora aqui, meus irmãos, nós que somos pais, nós que somos mães, os jovens dessa igreja, né? Veja o fator psicológico de olhar para uma situação e ver sempre o copo para baixo do meio, quase raso, né? Não vê nada. Eu tenho dito para os irmãos, né? Isso me ajudou muito, né? Aquela passagem da viúva, né? Que está lá toda desesperada porque o marido morreu, porque os filhos vão ser levados escravo, porque não tem nada para comer em casa e tal. E quando o profeta fala para ela, o que você tem lá? Ela fala, não tenho nada. Né? Então, essa passagem me impressionou muito, porque é a realidade, às vezes, do cristão o tempo todo. O tempo todo olhando sempre de forma negativa. E Deus está falando aqui, para de olhar quantos cavalos eles têm, né? Quantos carros eles têm, para de olhar se eles são maiores em número do que vocês. Para que desanimar? Nem começou a luta lá no Números capítulo 13, eles já estavam desanimados. Mas quando eles entraram lá, meus irmãos, na mesma terra, quando eles foram na sua primeira luta, não vamos colocar lá para o lado de fora, não. Vamos colocar para dentro da Canaã, do Jordão para dentro. Então, quando você olha, eles nem lutaram, meus irmãos. Eles rodearam aquelas muralhas de Jericó. Eles tocaram uma buzina, o que aconteceu com as muralhas? Elas caíram imediatamente, mostrando o que está escrito no final do versículo. Veja só que Deus fala assim, não fica olhando para o carro, não fica olhando para o cavalo, não fica olhando para o povo que é maior que você, tá? Por quê? Olha o versículo 1, qual é o motivo? Por que a gente não deve ter, meus irmãos, medo nas nossas batalhas, nas nossas lutas espirituais? Porque o Senhor teu Deus, vamos lá? Aqui é uma coisa que a viúva tinha esquecido. Ela tinha esquecido que Deus estava com ela. É uma coisa que a gente esquece também quando está tendo algum problema, né?
parece que Deus deixou de ser Deus. Parece que Deus deixou de ser soberano, parece que Deus deixou de permitir as coisas. Então lembre-se, olha, o Senhor teu Deus, não está falando Deus, não, tá. O Senhor teu Deus, olha, vocês têm um Deus, né? Aí você tem um apóstolo aí, tá? Tem uma vírgula, depois vai ter outra vírgula, né? Nesse apóstolo aí, o que você tem, né? Você olha aí no versículo 1, que te tirou da terra do Egito. Ora, será que o Egito era menor do que os inimigos que eles iam enfrentar em Canaã? Meus irmãos, o Egito era um império, era o maior império na época em que Israel estava em escravidão, porque eles aproveitaram aquele boom dos 7 anos das vacas gordas, que o mundo inteiro empobreceu e eles se tornaram um império poderoso, armado. Não havia um império maior do que o império egípcio quando Israel estava cativo. Então Deus está dizendo, eu sou teu Deus, e você está ali, né, que te tirou do Egito, ou seja, lá tinha carro, lá tinha cavalo, lá eles eram em números bem maiores que vocês, né? Então, acaba o apóstolo, vírgula de novo, porque eu sou teu Deus, olha o que diz no final do versículo, que está contigo, o Senhor teu Deus está contigo. É. Agora, irmãos, essa história não acaba aqui, né? Se você vê o versículo 2, e será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis. Olha, não amoleça o vosso coração. Depois a gente vai ver que Deus não quer ninguém mole junto, né? Mas é o primeiro conselho, e não é um conselho do capitão, é um conselho sacerdotal. O que significa isso, um conselho sacerdotal? Meus irmãos, é como se Jesus estivesse na frente da sua igreja dizendo, olha, não fiquem moles, né? Vocês não amoleçam, não fiquem com o coração derretido, vocês não fiquem com medo, tá? Não façam isso. Versículo 4, versículo 4, né? Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, vai lutar contra os vossos inimigos para vos salvar. São 3 coisas aqui. Deus não está só indo com eles, né? Não é uma questão de apenas ir com eles. Olha, como a arca que foi com eles, levaram a arca com eles, mas a arca não pelejou por eles. Veja o que está escrito aí. Esse Deus, ele vai com vocês, e olha aqui no versículo 4, meus irmãos, ele vai pelejar contra os vossos inimigos. Sabe, o pastor Edilson, nas nossas conversas, né, ele estava falando, meus irmãos, da importância da oração, né? É aquela oração que realmente olha assim e diz, Senhor, me livra do mal, né? Me livra do mal. Olha para esse homem mau, Senhor, nos livra do homem mau. A gente chama esse tipo de oração, aquelas orações imprecatórias, sabe, que você encontra no livro de Salmos. Por que tem isso aí? Porque existe o inimigo, porque existe pessoas mais. Porque às vezes algumas coisas é só com oração que acaba ou vai embora mesmo. Não tem jeito, você tem que fazer a oração imprecatória, né? Ele citou um exemplo aqui, né? De quando ele estava doente, o camarada fez uns negócios em cima dele lá, em vez de melhorar, piorou, né? Então o que ele fez? Ele coloca o joelho dele no chão e fala assim, Senhor, que o Senhor me livre desse mal, o Senhor tenha misericórdia de mim, e o Senhor me livre desse mal. Mas tem que ter coragem de fazer, e não somente coragem, a gente tem que ter o discernimento de reconhecer, e isso é muito importante para o cristão, reconhecer coisas ruins que estão ao redor ou à vista. Porque senão como é que a gente vai fazer a oração imprecatória? A gente tem que reconhecer isso aí.
não somente reconhecer, né, mas condenar, dizer, isso não está certo, isso está errado, né? Senhor, tem misericórdia do teu servo, nos livra desse mal. Não pense, irmãos, que as coisas ao nosso redor vai tudo bem. Não, senão Deus não estava falando aqui que Deus ia ter que pelejar por vós. Ou seja, Deus não somente está conosco, mas Ele está lutando essas batalhas conosco. Como é que eu vou lutar com aquilo que é invisível? Eu não consigo, então Deus vai fazer isso aí. E Ele faz. A gente tem que crer que Deus Ele faz, que Deus Ele nos livra. Olha, aquela passagem de Daniel, né, que ele ora para Deus e Deus manda um anjo e Satanás segura o anjo e aí vem o Miguel, liberta aquele anjo. Se você pensar, dá um filme maravilhoso. Aquilo é um espetáculo. E Daniel nem estava sabendo de nada. Para a gente mostrar, Senhor, olha, o Senhor nos livra desse homem mau, nos livra de mau conselho, dos conselhos que são feitos contra nós. Para Deus repreender mesmo. Não é assim que Miguel fala? O Senhor te repreenda, né? E Deus vai repreender. Aqui, queridos irmãos, olha, não somente Ele vai conosco, Ele peleja assim contra os nossos inimigos, e aí lá no final está escrito, para vos salvar. É para nos acudir mesmo. Então Deus, Ele está conosco, Ele luta por nós, Ele nos acode. Você está vendo que isso tem acontecido com o povo dele, com Israel, constantemente. É só quando Israel se rebela contra Deus que ele também tem que sofrer as consequências, como aconteceu no cativeiro da Síria, o cativeiro da Babilônia, e depois no tempo do Império Romano. Então eles têm que pagar o preço do pecado deles também. Porém, quando eles estão ali, meus irmãos, unidos para realmente fazer a vontade de Deus, ainda que sem Jesus Cristo, porque o olho deles ainda será aberto, Deus luta por eles. Deus sempre vai lutar por eles. Como Deus, Ele luta por nós. Então, primeira coisa, não tenha medo e cuide do seu emocional, tá? Segundo, não conte com os embaraçados. Isso é muito importante, né? Aqui você vai ver que a pessoa, no versículo 5, né? Fez uma casa nova, né? No versículo plantou uma vinha novinha, né? Foi lá. Versículo 7, ele está noivo, né? Está querendo casar, tá? Né, meus irmãos, você vai vendo aqui que ele está muito envolvido com o negócio, com a vida social. E às vezes o crente mesmo dentro da igreja, ele tem esse envolvimento, né? E não vai ter tanto tempo até para poder trabalhar na casa do Senhor e fazer coisas que talvez antes ele fazia, ou depois vai voltar a fazer. Você pensa bem que às vezes nós temos um jovem, né? Um jovem que ele está lutando, entra na faculdade, está trabalhando, então ele não vai ter muito tempo, correto? Ele não vai ter muito tempo. Está lutando ainda para conseguir algumas coisinhas e tal. O que a igreja deve fazer? A igreja deve orar por ele. A igreja deve entender aquele momento dele, não que ele vai se afastar, né? Mas a igreja vai olhar e vai orar e vai clamar por ele para que ele atravesse aquele período, aquele vale, né? Às vezes é um vale da sombra da morte, mas ele vai sair, meus irmãos, e vai voltar. Veja bem, está mandando ele embora, esse camarada nunca mais vai precisar lutar. Não, não é isso que está falando. Vá lá para que ele faça o quê? Para que ele possa terminar a casa dele, para que ele possa comer da vinha que ele plantou, para que ele possa casar, né? E estar ali um tempo com a esposa dele. E depois? Depois ele tem que voltar para a guerra. Meus irmãos, é a realidade, tá? Depois ele volta para a guerra, tá? Deus dispensaria apenas temporariamente, né? Até, meus irmãos, que a mentalidade muda. Por quê? Olha isso aqui, né? A pessoa que tem uma casa, a pessoa que tem uma vinha, a pessoa que tem a família dela, o homem mesmo, né? E sabe que o inimigo está ali tentando invadir, o que ele vai fazer? Ele vai lutar, entenderam? Então não é que esse não tem vinha, não tem casa, não tem família, mas ele não está no tempo de desfrutar, ele está no tempo do quê? De defender. Você vai perceber isso na igreja. Alguns irmãos, ele não quer mais ficar desfrutando, não, ele quer defender.
Ele está pronto para morrer pela causa. Ele sabe do valor que tem a sua família, sabe do valor que tem as coisas espirituais, o que representa a igreja no coração de Jesus e no coração dele, de como Jesus Cristo ama a sua igreja e nós devemos amá-la. Então ele tem pelo que lutar. Ele vai lutar, meus irmãos, e é isso, né? Não é uma dispensa total, e aqueles que estão ali para lutar, vão lutar. Agora, uma outra coisa, olha, que Deus não gosta mesmo, meus irmãos, pode ser velho, pode ser novo, recém-casado, plantou uma vinha agora, olha, medroso e covarde. Lá no versículo 3 ele comenta isso, não amoleça o vosso coração, mas ele volta a falar disso no versículo 7, né? 7 não, 8, e continuarão os oficiais, aqui, queridos irmãos, isso não é um sacerdote, estão vendo a diferença? Primeiro vem um sacerdote e fala, olha, você plantou uma vinha, você fez uma casa, você acabou de casar, nós vamos dar uma dispensa temporária para você. Isso é uma coisa, né? Agora, aí o sacerdote foi embora, acabou. Isso aqui, meus irmãos, o oficial, ele chega e fala assim, ó, não quero nenhum medroso aqui, tá? Não quero ninguém medroso, do coração tímido, covarde. E o motivo está bem claro no versículo 8, tá? Qual é o homem medroso do coração covarde? Volta para sua casa. Olha, Deus não queria que esses tímidos covardes estivessem no meio do exército. Por quê? Para que o seu coração, né, torne-se, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu. Olha só. Olha, irmãos, não existe coisa pior do que o fogo amigo, sabe? Então, você vê um Judas chegando em Jesus, beijando e coisa e tal, né? Jesus ele chama de amigo, a que viesse, né? Mas Jesus sabia, já tinha falado para ele, a mão do que me traz está comigo aqui à mesa, né? Então você, às vezes na igreja, veja só como é importante a unidade na igreja. Porque o crente que vem na igreja, recebe a palavra de Deus e sai da igreja, fica falando mal da sua própria igreja, é um covarde. É um covarde porque ele não tem coragem de falar aqui na igreja, de enfrentar a realidade, porque ele pode ser o quê? Ele pode ser repreendido por não amar a sua igreja. Essa que é a verdade. Parece que constantemente lutamos contra isso. E alguns tomam o lado do covarde, do tímido, por incrível que pareça. Então, se a igreja não se unir, meus irmãos, um reino dividido ele não prevalece. Por isso que Deus, ali naquele momento da batalha, quando tinha um covarde, eu estou com medo, eu vou embora, põe medo no outro. Coloca o outro numa situação ridícula de medo também. Puxa vida, né? Eu me lembro, eu trabalhava no despachante, tinha um rapaz que tinha ido para a Segunda Guerra Mundial, né? Sempre que passava um avião baixo, ele ficou meio doido, meio maluco, né? E ele se jogava debaixo lá da mesa e tal, ele ficou louco, né? Não totalmente, mas depois ficava bom, né? E contando as histórias dele, ele falou assim, olha, a gente ali dentro daquela cova, dentro daquela trincheira, né? A gente ficava revezando, um para um lado, outro para o outro, a gente agachava, tirava, agachava, tirava, né? E de frente, de trás, esperando que o de trás nos proteja, né? Ele diz, uma hora eu olhei e vi que o meu companheiro estava lá, tremendo debaixo da trincheira, e minhas costas estavam o quê? Minhas costas estavam disponíveis para o outro. Não faça isso com o seu irmão da igreja, né? Não faça isso. Ame a sua igreja. Já temos motivos de oração imprecatória suficiente, né? E você ame a igreja. É uma batalha isso aqui, né? Então, não conte com o medroso. É melhor que fique longe, assim não desanima ninguém, não é verdade? Não vai desanimar ninguém. E busque a paz, né? No versículo 10 está aqui, quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, pregue a paz, né? Deus vai lá, prega a paz, né?
É o que tem sido pregado, irmão, né? Mesmo o povo de Israel, eles têm pregado a paz. Estava todo mundo em paz. Até o dia 8 de outubro do ano passado, vai fazer um ano agora, estava todo mundo em paz, sabe? Você imagine que bilhões e bilhões de dólares ia lá para Gaza, eles compravam só arma e cavavam túnel, não comprava comida para as pessoas. As pessoas se revoltam na miséria e culpa quem? Culpa aquele que não tem nada a ver com isso. E aí, então, implode, né? Vão lá, matam deliberadamente, e aí, meus irmãos, acaba a paz. Se eles não querem paz, eles querem o quê? Eles querem guerra, né? Eles querem guerra, vamos dar uma guerra para eles, não é assim? Né? Vamos dar uma guerra para eles. É o que eles tiveram ali. Então, a paz tem como ponto principal a palavra de Deus. E a mesma coisa no mundo cristão. Vamos para o livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 17. Né? Não existe paz verdadeira, meus irmãos, quando a verdade ela é esquecida, quando a palavra de Deus ela é ultrajada. Tiago, capítulo 3 e versículo 17. Então, você olha aqui, a sabedoria que vem do alto, aí você vai ver assim, ó, vírgula, primeiramente, vírgula, pura, vírgula. Entenderam? O que isso significa? A palavra de Deus. Para você manter a paz, você tem que ter a paz assim, eu quero ter comunhão com outras igrejas, dentro da palavra de Deus. Né? Primeiro isso. Primeiramente, pura, tá? Aí, vírgula, depois, não está escrito assim na Bíblia de vocês, depois pacífica. Você pode querer ter paz e adular, como diz o pastor Rubens Lopes, alisar a cabeça da serpente? Não pode, né? Então, você tem que olhar, encarar e dizer, olha, não pode ter paz aqui. Por quê? Porque não tem comunhão, né? É primeiramente pura, depois pacífica. É assim que funciona. Não pode inverter isso. Vamos fazer a paz, depois a gente pensa na verdade de Deus, na palavra de Deus, na pureza. Não, de jeito nenhum. Né? Uma coisa não pode vir na frente da outra. Por isso que tem aí, meus irmãos, uma vez que tem a concordância bíblica da palavra de Deus, aí sim, tá? Aí sim. Então, a palavra de Deus também nos ensina, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 18. Podemos abrir juntos lá. Romanos 12, 18, no que depender de vós, ou como nessa tradução, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É para você ter paz com todos os homens. Então é para você ter paz com todos ali que você conhece, na sua rua, dentro da igreja e tal, mas se de repente essa pessoa se levanta contra a verdade e insiste, você fala, olha, vamos parar com isso e tal, mas ela insiste, aí você tem que olhar e dizer, a gente não pode andar junto. Como dois vão andar juntos se não estiver de acordo dentro da palavra de Deus? Então não tem jeito, não dá. Olha, irmãos, nesses 34 anos, eu preguei 3 ou 4 vezes em outra igreja, que não fosse da minha denominação. 3 ou 4 vezes. Com uma grande explicação inicial de que eu não concordo com aquele movimento linguístico, etc. Falando pessoalmente com o pastor. Não concordo e tal, Não, queríamos que o senhor desse uma palavra e coisa e tal. Falava sempre da salvação em Cristo Jesus. Básico. Mas vocês, meus irmãos, eu acho que aqui, não me lembro de ter convidado um pastor que não tivesse, assim, princípios bíblicos, batísticos, para pregar nessa igreja. Não me lembro. Não são 1 ano, são 34 anos. Estou desde 1990 pregando todo domingo, toda quarta-feira, toda semana, nesses 34 anos. E uma coisa que sempre me pegou foi exatamente Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas aqui, está dizendo no versículo 18 de Romanos 12, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Também não é para você se vingar. Entregue na mão do Senhor. Isso é a atitude do crente, diferente de Israel, que tinha que pegar a arma como nação e lutar. Você não.
você entregue para Deus e diga: Senhor, faça a sua oração imprecatória, eu entrego essa pessoa, essa situação aí em suas mãos. Então, irmãos, esse aqui é o inimigo de Israel, como ela é colocado lá em Deuteronômio. Vamos voltar lá, meus irmãos, em Deuteronômio 21, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 20, e versículo 1. Então, nós lemos aqui: quando saíres a peleja contra os seus inimigos. Eu disse no princípio, né, que temos 3 inimigos: a carne, o mundo e Satanás. Temos um inimigo chamado carne. O que significa carne? Olha, irmãos, é a nossa natureza humana que sempre tende ao pecado. É os nossos desejos. Por isso que Paulo fala, olha, a carne, ela luta contra o espírito luta contra a carne para você não fazer o que você quer. Existe uma batalha dentro de nós. E quando que é essa batalha? Sempre, o tempo todo. É uma luta, meus irmãos, que você não sabe. Primeiro que você não tem como evitar isso aí. Você vai ter que lutar contra a sua carne. Eu não vou. Você vai ter que lutar. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca matei ninguém, que eu não me dou a imoralidade, que eu nunca roubei. Tá, né? Uma pessoa que começa a falar isso, ela já está tendo que combater o mal do orgulho, da soberba, da mentira. Então veja, né? Nós temos aqui, por carne a gente deve entender nós mesmos, né? O homem que tem dentro de nós não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a própria vontade. Então, carne é isso. Você tem que lutar para você fazer a vontade de Deus e não a sua própria carne, da sua própria carne. Então, aqui, lutar contra a carne é lutar contra si mesmo. Essa luta, né, essa batalha, ela está descrita em Gálatas, no capítulo 3, lá no versículo 17 em diante, e você vê, meus irmãos, a clareza das obras da carne, o fruto do Espírito. Há uma luta medonha ali, você tem que lutar contra aquilo ali, né? Então, vamos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, vamos lá. Abra comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A gente percebe que se manifesta de diversas formas, né? A carne, ela não é uma coisa só, é multiforme. Então, aqui no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, né? Vamos ler a partir do versículo 16. Andai em espírito, digo, e vocês não vai cumprir os desejos da carne. Então, já está dizendo como curar, como vencer, como lutar. Ande no espírito. Então, versículo 17, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para você não fazer o que você quer. Se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, ou seja, aparentes, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, né? E coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, os que vivem nessas coisas. Veja, meus irmãos, a lista é enorme, você tem que lutar contra cada uma dessas coisas. Né? Veja que coloca assim no mesmo grau a imoralidade, a glutonaria e a inveja, né? Por quê? Porque de fato você tem que lutar contra todas essas coisas para você poder andar em espírito. Eu nunca matei ninguém, mas você pode ser um invejoso, né? E a Bíblia diz que a inveja é pior do que a morte. Então, repare, né? Deus ele quer tratar todos os males que está dentro do nosso coração. E versículo 22, mas o fruto do Espírito, como uma coisa única, né? É o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, né? Contra estas coisas não há lei,
Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É engraçado que no final ele cita esses dois pecados. A vanglória e o quê? E a inveja. Né? Por quê? Porque é o que mais existe dentro de uma igreja. Esses dois pecados. E a gente deve, meus irmãos, lutar contra todos eles. Então, como vencer a carne? Dizendo não. Aqui está no versículo 16, ande em espírito. Diga não, Senhor, né? Não tem força, Senhor, tu sabes que eu não tenho força, então o Senhor me dá. Olha, aquela oração que Jesus Cristo faz, né? Nos livra do mal, não nos deixa cair em tentação. Nossa oração todos os dias deve falar a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele ensinou como a gente deve fazer a nossa oração. Senhor, eu quero que o Senhor me livre do mal. Tá, ele vai fazer isso, né? E você deve estar atento, andar em espírito. Andar em espírito é dizer não, diga não. Depois, um outro inimigo é o mundo, né? E o mundo, meus irmãos, pelo seu encanto, né? O Jó, ele fala, Senhor, me perdoa, então, se eu fiquei olhando para as estrelas, para a lua, né? E me apaixonei por elas. É uma realidade, né? O mundo, a pessoa pode deixar de servir a Deus por causa desse mundo, o mundo que ele vê. Essa natureza e tal, né? Tem muita gente que deixa de vir domingo de manhã na igreja, né? E faz o quê? Eu vou curtir o mundo e coisa e tal. E aí está tão cansado durante o dia que não vai aparecer nem domingo à noite. Essa aqui é uma realidade. Por quê? Já está encantado com o mundo visível. Mas existe o mundo, meus irmãos, suas ideologias, seu modo de vida sem regras, sua ganância, seu herói e o prazer que existe no mundo. Então esse mundo, ele é muito atrativo também e perigoso. Acredite, é atrativo e perigoso. Olha, tem pessoas que eles vão assim pegando causas, né? Pega a causa deste mundo, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo e tal, porque vê na televisão, porque aprendeu na escola. Olha, os jovens que vão para a faculdade são os piores. Até aquilo ali sair da cabeça deles leva 10 anos. Né? Leva. Eu estava lá em Assis, conheci um rapaz, bonzinho, tadinho, né? Aconselhei o pai e a mãe dele, tire esse menino daqui, né? Tira esse menino daqui, não deixa ele ficar dormindo nesse alojamento. Parecia que tinha condições, sabe? Não, porque aqui é de graça, porque aqui não sei o quê, porque não sei o que tal, né? Falando desse jeito com o pai e a mãe dele. Ficou lá. Fomos ver o dormitório. Meus irmãos, é só para quem tem estômago. Tá? Não sei como é que está hoje, mas era só para quem tinha estômago. Um tipo mais esquisito que o outro. Então, a gente fica pensando, né? O que é o mundo? O mundo é isso, sabe? Mas ele aparece bonito. Quando ele aparece na televisão, ele aparece bonito. Mas ele é degradante, né? Por isso que está escrito que os jovens, eles são mais vulneráveis, porque se encantam com o mundo. Olha, eu desafio a você, meu querido irmão, a saber como é que essas igrejas que arrebatam a multidão de jovens. Eu desafio você a buscar lá na internet o que realmente pensam esses pastores. O que pensam essas denominações. Eles não querem o jovem que está lá na boca. Ele não quer esse jovem. É engano de quem pensa isso. Por quê? Porque aquele jovem que está na boca, ele tem que ser buscado quando ele é criança, se você quiser fazer alguma coisa para ele. Só que essas igrejas sabem que criança dá despesa. E não dá o quê? Não dá lucro. Então, eles não querem isso. Eles querem trabalhar com jovens, por exemplo, abre uma igreja nova aqui, não vai pegar jovens da boca, não. Vai pegar jovens de uma igreja, de outra igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja, e junta num lugar só. É um movimento, não é uma igreja.
Então, qual que é a diferença quando você apaga a luz, coloca uma roda lá na frente, tudo escuro e coisa e tal, e as pessoas ficam gritando? Qual que é a diferença do mundo? Nenhum. Mas eles descobriram que isso atrai os jovens. E isso é perigoso. É perigoso. Então, o encanto, meus irmãos do mundo, o encanto da serpente, Satanás é muito assim, astuto. Agora, não sei se vai chegar aqui no Brasil, mas eu acho que vai chegar. Agora tem um padre DJ, entendendo? Imagine a peça rara que é. E ele põe a molecada mesmo para pular e coisa e tal, e assim, sabe, meus irmãos? Em alguns países latinos é a última moda do momento, com o aval do Papa. Os evangélicos estão deixando de ir para ir lá na missa. A missa é regada por esse padre de DJ. Mas qual que é a diferença? Eles não estão lá para ouvir o evangelho. Como em muitas dessas igrejas, eles não estão lá para ouvir o evangelho. Agora eu vou dizer uma outra coisa, como Satanás, ele é muito astuto. Por quê? Porque você pega assim, como alguns jovens que já saíram da nossa igreja, né? Pense bem, o que eles estão fazendo hoje? Não digo todos, mas alguns, nada. Absolutamente nada. Mas quando estava aqui, chegava cedo, domingo de manhã, entrava dentro de uma perua, ia buscar criança, voltava, levava, tal. Estava trabalhando para Deus. De repente achou uma turma mais agitada e coisa e tal. Olha, não dá uma aula de escola dominical, não tem que buscar uma criança, acabou o compromisso. Ele deixa de ser uma pessoa ativa para se tornar passiva. Passiva para se tornar um número, e não aquele que realmente está ativo, atuando, trabalhando para Deus. Veja, esse é o perigo. Mas como é que a gente vai lutar contra isso? Eu também não sei. Eu confesso que eu não sei. De jeito nenhum. Se eu soubesse, se eu tivesse a fórmula para lutar contra isso, mas uma coisa eu sei, que Deus sabe. E por isso devemos, como pais, como os adultos, colocar o joelho no chão e orar para que os nossos jovens não sejam um número em outra igreja, mas que eles sejam servos dentro da igreja. Eles aprendam a servir e continuem a servir, a não ser apenas um númerozinho lá daquela grande multidão. Porque quando estavam aqui, eram professores, trabalhavam e tal, e depois acaba tudo isso. Olha como Satanás é astuto. Aí vai formar outro. Deus sempre substitui, nunca deixou de substituir. Mas Satanás, ele consegue fazer com que um soldado pare a batalha. Não vai mais estar trabalhando. Então esse aqui, inimigo é o mundo. Como é que a gente vai vencer o mundo? Então, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz para nós, vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Está vendo? É não se conformar com ele. Não, isso está errado. Por que está errado? Porque é mundano. Porque não produz nada. Isso não produz absolutamente nada. Meus irmãos, eu não sei o que produz uma igreja que todo mundo começa a berrar, gritar e pular. Não produz absolutamente nada. Porque nesse momento eles podiam estar com a Bíblia aberta, aprendendo um pouco mais da vontade de Deus. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eles vão poder experimentar a boa, a aproveitável, continue aí, no versículo 2, agradável e a perfeita vontade de Deus? Não há como, não tem. Então, não se conforme. Diga não também, Nosso terceiro inimigo é o diabo, Você pode mudar aí, você precisa conhecer, o que a Bíblia diz sobre ele.
A Bíblia sempre chama ele, meus irmãos, de inimigo de nossas almas, né? O nosso adversário, assim que a Bíblia, Satanás quer dizer isso, o adversário. Aquele que fica contra nós mesmos, comandante de demônios. Então não é coisa boa, de jeito nenhum, né? Como é que ele age? Olha, eu fico pensando, né? Muito observador. Pedro diz, ando em derredor, buscando alguém para poder tragar. Sempre, sabe? Cozinhando, né? Que nem cozinhar sapo, né? Consegue. Se você colocar num fogo bem baixinho, você consegue. Mas se você colocar num fogo alto, você não consegue. Mas se você colocar num fogo bem baixinho, o sapo, coitado, ele é cozinhado. Então ele vai andando, nos conhece muito bem, é cheio de armadilha, né? Sempre oferecendo coisas que lá no futuro vai nos prejudicar, com a ideia de nos matar, de roubar, de destruir, é o jeito dele, né? E mentiroso, nunca despreze essa característica, mentiroso, né? É pelas mentiras dele que ele entra dentro do nosso coração, atrapalha, olha, mentiroso. Esse é o papel dele, né? Ele é o pai da mentira, correto, né? O objetivo tem dois principais. Primeiro, não quer que as pessoas conheçam a Jesus. Segundo, se a pessoa conhece, destruir a comunhão que ela tem com Deus, destruir a sua vida espiritual, destruir a família, destruir o diabo. Então, vamos terminar pensando, como é que se vence o diabo? Nós somos ensinados por Deus, meus irmãos, né? Resistir o diabo, diz o Tiago, e ele fugirá de vós. Mas antes, o Tiago diz uma outra coisa, né? Submetei-vos à potente mão de Deus. Que às vezes a gente esquece dessa primeira frase. Então, como é que a gente vai vencer o diabo? Submeta-se à potente mão de Deus. Leia a sua Bíblia, né? Busque saber qual é a vontade que ele tem na Bíblia para você, não o que você quer fazer, mas sujeite-se a Deus, né? E resistir mesmo. Diga não, né? Diga não, e ele fugirá de vós. Então, primeiro a Bíblia ensina resistir, né? Crendo nas promessas de Deus, como Jesus fez lá na tentação. Olha, a Bíblia diz isso, eu creio na Bíblia, não creio em você, seu mentiroso, né? E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina a orar, né? Lembra que eu falei? Ora para Deus te livrar do mal, não deixar cair nas tentações, né? E caiu, ore para Deus te dar força para se levantar, senão você vai ficar no poço da amargura o resto da vida. E ninguém vai te ajudar a sair de lá. Você tem que orar para Deus, para você realmente estar vencendo esse grande inimigo. Mas são três: a carne, o mundo e Satanás. Então, não tenha medo. Deus é contigo. Temos experiências do passado, como Israel, que Deus enfrentou lá o Egito para ele. Então, irmãos, nós temos experiências de vitória. Nós temos aquela certeza que Deus, Ele está conosco, Ele luta por nós e Ele vai nos salvar. Então, para que ter medo? Vamos lutar, né? Vamos lutar. Muito bem.